Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos nesta quarta-feira. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 9. Salmo de número 9, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Vamos cantar uma canção de adoração neste momento. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 a 10 e depois do versículo 16 a 20. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia,
para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, que a Tua palavra, ó Deus, traga vida para nós. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos falar nesse estudo bíblico sobre a crença na ressurreição. Nós estamos nesta quarta-feira pós-Páscoa e falamos bastante sobre a ressurreição no último domingo. O tema ele foi bastante falado, só que eu gostaria de falar neste estudo bíblico de hoje, desta quarta-feira, sobre a importância da crença na ressurreição para a Igreja de Cristo. Nós sabemos que Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira, no sábado ele permaneceu no túmulo, mas no domingo ele ressuscitou dentre os mortos. Quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós temos que lembrar duas coisas. Ele ressuscitou pelo poder de Deus, porque em Atos, capítulo 2, versículo 24, diz que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então, Jesus estava morto e o texto diz que o Pai rompeu os grilhões da morte para que Jesus ele voltasse à vida. Mas Jesus ele ressuscitou também pelo seu próprio poder. Ele ressuscitou pelo poder do Pai, mas ele também ressuscitou pelo seu próprio poder. Porque quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, Jesus diz ali: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, Jesus está falando que, não está falando do templo, mas ele está falando da sua própria vida, e ele está dizendo que quando tirassem a vida dele, depois de 3 dias ele, pelo seu próprio poder, tornaria a viver. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Em João capítulo 10, versículos 17 a 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus, ele deixa claro, e João registra isso, Jesus deixa claro que ele tinha autoridade. E pela sua autoridade ele estava entregando a sua vida, e pela sua autoridade ele tornaria a reaver a sua vida. Então a ressurreição de Cristo foi pelo poder do Pai, pelo poder de Deus Pai, mas também foi pelo poder de Deus Filho. De uma maneira devocional, nos voltando agora para o texto que lemos, texto de Mateus, capítulo 28, de uma maneira simples devocional, nós podemos notar algumas coisas. Primeiramente, Jesus ele ressuscitou num domingo. Ele ressuscitou num domingo. No primeiro dia da semana, ele ressuscitou, segundo o Evangelho de Marcos, ao despontar do sol, alta madrugada, segundo o Evangelho de Lucas, e segundo o Evangelho de João, ainda sendo escuro. Ele ressuscitou, então, bem cedo, Jesus, num domingo. E é por isso que a igreja se reúne aos domingos. A igreja se reúne aos domingos para celebrar a ressurreição de Cristo, para adorar ao Cristo vivo, ao Cristo que ressuscitou. Segunda coisa que nós notamos aqui é que o túmulo ele está vazio. O anjo, dirigindo-se às mulheres, veja o versículo 5, Mateus capítulo 28, versículo 5. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais,
porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. As mulheres, então, elas entraram ali no túmulo e elas viram, constataram que o túmulo ele estava vazio. Então, o túmulo ele está vazio. Há quase 2000 anos, ele está vazio. Notamos também que logo após a sua ressurreição, Jesus Cristo ele foi adorado. Ele foi adorado. O texto nos diz aqui que Jesus foi tanto adorado pelas mulheres, quanto também adorado pelos seus discípulos. Só Deus pode ser adorado. E Jesus, ele é Deus Filho. Ele é Deus. Ele tem a mesma essência do Pai. Por isso, ele pode ser adorado. Ele foi adorado. E, meus irmãos, nada deveria ser empecilho para a nossa adoração. Nós não podemos nos reunir no templo para adorar, mas podemos adorar a Cristo em nossas casas. A igreja é adoradora. A igreja jamais deve deixar de adorar. Jesus, logo após ressuscitar, foi adorado. E desde então ele vem sendo adorado. Nós devemos adorá-lo em nossos dias. A nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Cristo que ressuscitou. Notamos também que após a sua ressurreição, Jesus declara aos seus discípulos a sua autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus ele declara aos seus discípulos que ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto sobre a terra. Isso, meus irmãos, para nós é uma segurança de que Jesus é soberano e, portanto, todos os propósitos de Deus, eles se cumprirão. Ele venceu para que nós também vencêssemos. Ele venceu assumindo toda a autoridade. E tendo essa autoridade, de posse dessa autoridade, de toda a autoridade, Jesus ele dá então à igreja a sua missão. Após a ressurreição, ele deu uma missão à igreja. O famoso id, que quando nós olhamos para o texto, diz que a igreja ela tem que ir, né? Ou tendo ido, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós fazemos, nós realizamos, porque Cristo ele tem toda a autoridade. Confiados na autoridade de Jesus, é que nós cumprimos, então, a nossa missão. E após a ressurreição, Jesus fez uma promessa aos discípulos. Veja ali qual promessa é essa, Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus fez a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa, meus irmãos, que nós jamais estaremos sozinhos. Nós que cremos em Cristo, nós que somos seus discípulos, que temos guardado aquilo que ele ensinou, nós jamais estaremos sozinhos. Ele está conosco todos os dias, ele está conosco todos os tempos, cada minuto, cada segundo, Jesus está conosco. Nós temos essa segurança que nos dá paz, que nos dá força para prosseguirmos. Agora, queridos, fazemos aqui uma pergunta. Quem acredita de fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Quem acredita de fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Nós sabemos que muitas pessoas não acreditam na ressurreição. Muitos cientistas, eles não acreditam na ressurreição porque a ressurreição ela não pode ser provada cientificamente, ela não pode ser provada por meio de experiências. Também muitos historiadores, por causa da arqueologia, não creem na ressurreição de Jesus. Embora tenhamos tantos relatos acerca da ressurreição de Cristo, muitos testemunhos nas Escrituras, testemunhos históricos, porque Jesus ele apareceu a mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. Mas os historiadores eles não tomam esses relatos como relatos históricos. Então, eles não creem na ressurreição.
Quando nós olhamos para Atos, capítulo 17, versículo 32, lá em Atos, né, no contexto ali, Paulo está pregando aos atenienses e Paulo chega num ponto onde ele começa a falar acerca da ressurreição. E quando Paulo passa a falar da ressurreição aos atenienses, eles zombam. Muitos ali zombaram de Paulo, muitos riram de Paulo, porque Paulo estava pregando a ressurreição de Cristo, Paulo estava pregando a ressurreição dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 32 diz: quando ouviram Paulo falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E o texto vai dizer também ali no seu finalzinho que alguns creram, e vai até citar o nome de alguns daqueles que creram. Na minha prática de vida, para muitas pessoas a quem procurei pregar o Evangelho, quando chegamos neste ponto da ressurreição, elas mostraram dúvidas, mostraram uma certa incredulidade. Foi até mesmo difícil para os discípulos acreditarem na ressurreição de Jesus, porque Mateus capítulo 28, versículo 17, diz que Jesus estava diante deles, diante dos discípulos, e o texto diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então nós vemos que até mesmo os discípulos, tendo Cristo ressurreto diante deles, tiveram uma certa dúvida a respeito da ressurreição. Agora, queridos, eu repito a pergunta de uma forma diferente agora, e a pergunta que eu faço é: você acredita na ressurreição de Jesus? Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Isaías capítulo 53, versículo 1 diz: quem acreditou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Com isso, Isaías está querendo dizer que crer na ressurreição, só é possível crer na ressurreição por meio da obra do Espírito Santo no coração do homem. É preciso que haja uma revelação de Deus para que alguém venha a crer na ressurreição. Quando nós pregamos sobre a ressurreição, a mensagem chega aos ouvidos, é processada na mente, mas descer ao coração, essa mensagem descer ao coração e produzir vida, isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que aqueles que se perdem, eles não creem na ressurreição. Mas todos os salvos, todos aqueles que serão salvos, eles acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: e se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor. Então, Paulo diz aqui em Romanos que nós precisamos, com a nossa boca, cada um deve fazer isso, confessar Jesus como o Senhor. E nós já vimos que Ele é Senhor, porque Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mas Paulo prossegue em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, não existe salvação sem a crença de coração ou no coração da ressurreição. Queridos, nós precisamos crer no coração, lá no coração, crer lá no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Todos os salvos creem. E porque creem são salvos, né? A crença na ressurreição é uma das marcas dos salvos. Os incrédulos, aqueles que não acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, esses não herdarão o reino dos céus. Agora, por que a ressurreição é tão importante para o cristão? Quero destacar aqui 3 pontos acerca disso.
Em primeiro lugar, a ressurreição é importante para o cristianismo, para os cristãos, porque ela nos dá a certeza de que nós adoramos ao Cristo vivo. Não adoramos a um Jesus morto, nós adoramos ao Jesus vivo. Não adoramos ao Jesus que foi apenas pregado na cruz e sepultado. Ele foi pregado na cruz e sepultado, mas nós adoramos ao Cristo que foi pregado na cruz, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Todos os homens e mulheres que morreram, todos os homens e mulheres morreram, à exceção de Enoque e Elias, que foram arrebatados. Mas só Jesus morreu e ressuscitou, de uma vez por todas. Os grilhões da morte, as cadeias da morte, não puderam detê-lo, porque ele era santo, justo, inocente, sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Em segundo lugar, a ressurreição é tão importante para os cristãos porque ela é um dos pilares, ela é um dos alicerces da nossa fé e da nossa esperança. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, lá Paulo registra: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, então não faz sentido a igreja se reunir para prestar culto. Não faz sentido. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Por que nós estamos pregando? Porque as portas da igreja, elas se abrem. Por que nos reunirmos todos os domingos? Não faz sentido se a ressurreição não é um fato histórico. A nossa fé é vã se a ressurreição não é um fato histórico. E em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo prossegue no versículo 17 dizendo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, além de ser vã a nossa fé, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, porque nós cremos que o perdão dos pecados, ele foi, vamos dizer assim, carimbado na ressurreição de Cristo, na ressurreição de Cristo. A prova de que o sacrifício de Cristo, ele foi de fato substitutivo e aceito pelo Pai em nosso favor, é a ressurreição, é a ressurreição. E porque cremos que Jesus é o nosso representante, nós cremos que tanto os benefícios da sua morte quanto os benefícios da sua ressurreição são aplicados a nós. Por isso, aqueles que morreram em Cristo, nós cremos que um dia eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão. Mas se nós não cremos na ressurreição, então essa nossa esperança, diz Paulo, ela é vã. Mas é interessante que Paulo diz que se a nossa esperança está apenas nesta vida, nós somos então infelizes, os mais infelizes de todos os homens. Porque, meus irmãos, essa vida ela é tão passageira, mas a ressurreição de Cristo nos traz e nos dá a esperança segura da vida eterna. Em terceiro lugar, por que a ressurreição de Cristo é tão importante para os cristãos? Em conexão com o ponto anterior, a ressurreição de Cristo é importante para os cristãos porque ela é a garantia da nossa ressurreição. Ela é a garantia da nossa ressurreição. Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Lá Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó, muitos séculos antes de Cristo, diz que tinha esperança de que o seu Redentor viria a este mundo, ressuscitaria, ou seja, Jó, quando ele fala, e por fim, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, aqui ele fala, aponta, né, ele mostra a sua fé tanto na encarnação quanto na ressurreição.
mas Jó diz que um dia, porque Jó já morreu, mas Jó diz que um dia o seu corpo seria revestido de novo de pele e em sua carne ele veria a Deus. Ou seja, Jó deixa claro que ele acreditava na sua própria ressurreição, na sua própria ressurreição. Você acredita que um dia, assim como Jesus ressuscitou, você também ressuscitará? Queridos, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nós vamos ressuscitar e vamos nos apresentar vivos perante o tribunal de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29 dizem: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, os que se acham nos túmulos, aliás, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, a Bíblia é bem clara em dizer em que um dia Deus vai falar, Cristo vai falar, e todos aqueles que se acham no túmulo sairão dos túmulos e se apresentarão diante do tribunal de Cristo, né? Se apresentarão diante do tribunal de Cristo. Vocês se lembram da ressurreição de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto há 4 dias saiu do túmulo. Meus irmãos, não importa se 4 dias, 4 anos ou 4 milênios, quando Jesus disser aos mortos: saiam, todos eles sairão do túmulo. Haverá ressurreição dos mortos. Quando olhamos para Ezequiel capítulo 37, nós vemos ali o poder de Deus pela sua palavra. Leia depois Ezequiel capítulo 37, o texto que fala sobre o vale de ossos secos. E eu acredito que lendo esse texto, pela ação do Espírito Santo, toda dúvida na ressurreição vai sair do seu coração. Então a ressurreição ela é importante para os cristãos, por 3 motivos, por 3 razões pelo menos. Porque ela nos dá a certeza de que adoramos ao Cristo vivo. Segundo lugar, porque ela é um dos pilares da nossa fé e da nossa esperança. Em terceiro lugar, porque ela é a garantia da nossa ressurreição. E para encerrar esta mensagem, para encerrar esse estudo, eu preciso dizer que a Bíblia nos fala de 2 tipos de ressurreição. De 2 tipos de ressurreição. O primeiro tipo de ressurreição é para agora, é para já. É uma ressurreição para hoje. Queridos, a Bíblia diz que todos aqueles que estão sem Jesus, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos aqueles que ainda não têm Cristo, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles estão mortos para Deus. E no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25 e 26, Jesus diz: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Queridos, Jesus está dizendo que quando os pecadores, por meio da pregação do Evangelho, ouvem a sua voz, eles que estão mortos em delitos e pecados, eles passam a ter vida, eles passam a receber vida. Por isso que nós dizemos que receber a Cristo é passar da morte para a vida. O receber a Cristo já é
uma passagem imediata da morte para a vida. Quem não tem Jesus já está em morte eterna, e quem tem Jesus já tem vida eterna. Já tem vida eterna. Então a Bíblia nos fala desse tipo de ressurreição, que é uma ressurreição para agora. O cristão, ele não mais vive morto em delitos e pecados. O cristão que de fato tem Jesus, ele tem vida em Cristo. Ele tem vida em Cristo. O segundo tipo de ressurreição é aquilo que é o tipo de ressurreição futura. Ou seja, todas as pessoas vão morrer fisicamente. Se Jesus não voltar logo, né? Se Jesus não voltar logo, a nossa geração vai morrer fisicamente. Vai morrer fisicamente. Mas, queridos, isso não significa o fim, porque nós temos esperança de que ressuscitaremos. Cristo é o nosso representante. Ele ressuscitou. E nós, pela fé que temos nele, um dia também ressuscitaremos. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, nós que temos Cristo, cremos nisso. Você creia ou você não creia, você acredite ou não, todos ressuscitaremos. Os que creem em Cristo ressuscitarão para a vida. E os que não acreditam em Cristo ressuscitarão para a morte eterna. Por isso, por esses pontos que nós citamos aqui, por essas razões, é que a crença na ressurreição ela é tão importante para o cristão. No domingo, nós tivemos a Páscoa. A Páscoa, para os cristãos esclarecidos, é a ressurreição de Jesus. É a ressurreição. No domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus como fato histórico. Nós cremos que, de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. E por ser ele nosso representante, celebramos também a nossa ressurreição. E a nossa ressurreição, ela já aconteceu num primeiro momento, quando nós recebemos a Cristo. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. E uma vez que recebemos a Cristo, passamos a ter vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Mas nós cremos que na sua segunda vinda, todos ressuscitarão. Todos que estiverem mortos até aquele momento, ressuscitarão. E os nossos parentes e amigos que morreram na fé em Cristo, eles ressuscitarão. Nós os veremos, nós os veremos, nós nos veremos naquele dia. Vamos cantar um hino nesse momento. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução
Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Pai bendito, nós declaramos a nossa fé na ressurreição de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Pai, que Cristo ressuscitou e cremos que um dia, se morrermos, ó Pai, cremos que também ressuscitaremos, porque Jesus, Ele é o nosso representante. Pai bendito, queremos, Senhor, rogar pelo Teu povo nesses dias, ó Pai, que estão sendo dias difíceis de quarentena. Nós pedimos a Tua graça sobre o Teu povo, rogamos, ó Deus, para que o Teu povo encontre lugar de comunhão contigo. Rogamos, Pai, em nome de Jesus, ao Teu Espírito, que fortaleça a fé, que fortaleça o Teu povo em orações. Rogamos a Ti, ó Senhor, que desperte o Teu povo para estar em comunhão contigo por meio da Tua palavra. Nós intercedemos, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua igreja. Que a Tua igreja, Pai, seja fortalecida pelo Teu Espírito. Rogamos, ó Deus, também pelos nossos governantes. Pedimos, Pai, que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes dê muito discernimento, porque eles precisam tomar decisões importantes. Decisões, ó Pai, que atingem a todos nós. Então nós rogamos por eles. Pedimos, ó Pai, que o Senhor lhes dê graça e sabedoria. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe a todos. Tenhamos uma boa semana na presença do Senhor.